problemas em sua comunidade ou bairro. No Brasil, mais de 60 mil pessoas já morreram por causa da doença. Acontecimentos. 58 anos de emancipação política. Sugestão de reportagens. Entre em contato com a nossa equipe. A informação e o entretenimento levados a sério. Iraquara News TV, o maior portal de notícias da cidade. Alô, meu querido Jorge Santos e toda a equipe da Iraquara TV. Direto de Campos dos Goitacazes, eu mando um beijo super especial para todos vocês. Desejo toda a sorte e muita audiência nesse mais novo canal que eu tenho certeza que tá dando o que falar no nosso interior da Bahia. Um beijo! Eu sou Ana Paula Farias, apresentadora do RJ Record aqui, da Record TV Interior RJ. Tô ligada! Jornal Hora News. Oferecimento: Reformar Construções, Loja Multiplus Mais, Império Açaiteria. Olá você, seja muito bem-vindo à nossa edição especial do nosso jornal Hora News. Hoje não teremos as habituais notícias que você, seguidor, já está acostumado a ver e nem o formato dos nossos oferecimentos. Hoje teremos uma edição especial com a entrevista, o bate-papo com um dos maiores neuropsicólogos da Bahia e, quiçá, do Brasil. O Dr. Braulino Peixoto, que gentilmente cedeu um pouquinho de seu tempo, de seu espaço, para trazer a todos vocês que acompanham a Iraquara News TV mais conhecimentos, mais informações e muitas dúvidas que serão esclarecidas aqui para vocês. Então agora, na íntegra, para você, o nosso bate-papo com o Dr. Braulino Peixoto. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Braulino Peixoto, ele que é neuropsicólogo e CEO da Neurolog Brasil. Nós agradecemos de antemão a disponibilidade de ceder um pouquinho do seu tempo para trazer mais conhecimento tanto a mim quanto aos nossos seguidores. E muitos já lhe acompanham nas redes sociais, muitos também lhe procuram para atendimento, é claro, mas muitas pessoas ainda desconhecem a área da neuropsicologia. Para adentrarmos nesse assunto, eu gostaria que nos falasse um pouquinho do que é que aborda a neuropsicologia. Olá, Jorge. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse espaço, agradecer o convite, porque é sempre bom ter a oportunidade de esclarecer sobre a abordagem que trabalhamos aqui. Muitas vezes eu sou abordado na rua e as pessoas perguntam: mas para que serve terapia? Eu digo: terapia é a arte de acabar com as pendências e quem não tem as suas, né? Verdade. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia e, objetivamente falando, na minha área especificamente, a gente decidiu tratar a atividade elétrica cerebral, pois o nosso cérebro trabalha com energia elétrica. Decidimos tratar a atividade elétrica cerebral como um objeto de estudo. Esse código eletrocerebral, por ser um código, ele guarda segredos, ele precisa ser desvendado. E durante muito tempo a ciência humana não tinha condições nem ferramentas de fazer esse decifrar desses códigos e entender o que é que eles diziam sobre a natureza daquele indivíduo. Hoje a gente consegue entender muito sobre o indivíduo sem precisar até que ele fale tanto sobre ele. Então hoje é possível dizer para você que existem marcadores biológicos para a depressão, a ansiedade, que são marcadores matemáticos no código elétrico do indivíduo, que dá uma segurança muito maior para um tratamento, além de encurtar muito o espaço de tempo. Então hoje a gente consegue entregar um resultado de melhora muito mais rápido do que seria antes. Talvez essa seja a grande contribuição da neuropsicologia, ao menos na área que eu decidi abordar e trabalhar. Perfeito. Nosso cérebro está ligado a tudo no nosso corpo, né? É claro, as nossas emoções. E nessa pandemia, muitas emoções têm vindo à tona, principalmente afetando negativamente as pessoas. A neuropsicologia pode ajudar nesse sentido e de que forma ela contribui para uma melhora nessa situação?
Perfeito, Jorge. Excelente pergunta, extremamente pontual no momento em que vivemos. A pandemia trouxe, acima de tudo, um movimento psicológico que nas 2 primeiras semanas especificamente, as pessoas ficaram eufóricas com a sensação de férias e logo depois veio uma sensação de tédio muito grande, uma sensação de vazio. E esse movimento psicológico era previsto por nós que estudamos o comportamento humano, que pode ser previsto matematicamente. Olha que coisa interessante. Nesse momento, depois de tantas restrições, de tantas sensações de insegurança, o que o coronavírus mais traz agora é o medo desse novo normal, desse futuro que está aí por ser traçado. Nós sabemos também, Jorge, que ao longo de grandes impactos sociais e históricos para a humanidade, como outras pandemias, grandes guerras, revolução industrial, coletivamente o movimento da atividade elétrica cerebral das pessoas muda naturalmente com isso. E infelizmente algumas pessoas que desfrutam de maior fragilidade, como já uma predisposição para depressão, ansiedade, acaba que deflagra isso nesse momento de tamanha insegurança e de transformação. A neuropsicologia consegue entregar um resultado mais imediato, com uma espécie de agenda emergencial, tirando as pessoas dessa crise, desse medo, desse futuro, dessa insegurança que o processo da pandemia tem trazido para tanta gente. Além de tantas perdas, né, Jorge? A gente está falando de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas que perderam o seu trabalho, de pessoas que perderam parte da sua renda, de pessoas que não conseguem oferecer mais uma oferta de qualidade de vida para a sua família, e até de crianças e adolescentes que momentaneamente perderam seus colegas, seus amigos, e isso também gera um impacto. Por um motivo muito simples, Jorge: toda perda, ainda que momentânea, representa uma morte no sentimento humano. Então, quando a gente trata dessas perdas, a gente está tratando da emoção humana também. Perfeito. O assunto hoje em dia, em todas as mídias de comunicação, diariamente é o coronavírus. Mas sabemos que as disfunções de emoções, comportamentos e muitos outros problemas na vida da sociedade, na vida do ser humano, com pandemia ou sem pandemia, elas sempre estiveram presentes. Qual ou quais são os problemas que mais se vê durante as consultas? Jorge, mais uma pergunta extremamente pontual. Estou gostando muito da forma como você está levando o seu desdobramento de raciocínio nessa entrevista. Nós tivemos várias reuniões no início da pandemia com a equipe multidisciplinares que envolviam médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, e uma das grandes discussões em que eu particularmente defendi era exatamente essa: a gestante não espera para ganhar o seu bebê apesar da pandemia. As pessoas que têm fragilidades para a ansiedade, a tendência era deflagrar isso cada vez mais. As pessoas que têm tendências depressivas, suicidas e por aí vai. Então os serviços não podiam parar naquele momento, e daí a justificativa de que alguns serviços de fato precisariam ser, vamos dizer assim, essenciais. Então, assim, um dos destaques que a gente chama bastante atenção é que você tem total razão. Antes mesmo da pandemia, outros processos de aceleramento, vamos dizer assim, que o mundo vinha vivendo, como a globalização, o processo da internet estar em todos os lugares, o impacto das redes sociais, o impacto de uma fake news na vida de alguém. Quando um adolescente é cancelado por um grupo de colegas, ele sente uma sensação de perda e de morte, e precisa se tratar isso psicologicamente. Então, assim, vários contextos da sociedade de fato vinham para um processo de adoecimento que culminou no coronavírus. Mas a gente já falava muito num processo que é tão virótico quanto o próprio coronavírus, que é a anormose, que é achar o normal, o anormal normal. É você perder a sua sensibilidade para ir se acostumando com a violência doméstica, se acostumando com a violência social, se acostumando com vários processos de adoecimento que a sociedade vem vivendo e que só deflagra em processos que a psicologia e a neuropsicologia precisaria tratar. Depressão, uma palavra muito forte hoje em dia, mas muito mais forte é que ela está presente, né, no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente nem percebe. Doutor, como tem visto esse agravamento, principalmente em adolescentes, no nosso cotidiano, e tem alguma coisa que pode estar levando a este aumento de casos, ou isso já era comum antes? Interessante você colocar isso. A depressão, do ponto de vista antropológico, histórico e até psicológico, Jorge, ela vem trilhando um caminho de evolução,
e adoecimento social e global, por assim dizer. A Organização Mundial de Saúde, há quase 10 anos, pasmem você, vem anunciando que até 2020, 30% da população estará ou está vivendo um processo depressivo. Então, é uma condição de saúde pública global, não é um problema da Chapada Diamantina, da Bahia, do Brasil, é um problema do mundo. A questão da depressão, 30% da população mundial está acometida disso, é um resultado devastador tanto quanto o processo do coronavírus, no entanto muito mais silencioso. E a depressão ela é muito perigosa nesse sentido, porque ela vai estabelecendo uma sensação de angústia tão grande, e o coronavírus vem para potencializar isso, uma sensação de angústia tão grande que o indivíduo começa a entrar em um raciocínio, em um pensamento que não é dele. Olha o que eu estou colocando claramente para você que está ouvindo essa entrevista, nem tudo que passa na sua cabeça é seu. A depressão tem um poder de executar pensamentos negativos, e isso gera uma angústia tão grande ao ponto da pessoa começar a pensar de que a ideia de se matar é a última alternativa para vivenciar um alívio. Então eu costumo dizer, Jorge, que do ponto de vista do conceito global do que de fato é o termo suicídio, ele nunca vai existir, porque ninguém em sã consciência se mata. O suicídio, na verdade, é o momento auge de um processo depressivo que pode ter passado despercebido por familiares, por profissionais, mas que sempre vai estar por trás do deflagrar de alguém que tira a própria vida, que na verdade esse termo eu costumo dizer que não existe. A depressão é a instância viva e ela é capaz de eliminar a vida de alguém através dele mesmo. Doutor, em casa, como podemos observar se alguma pessoa pode estar sofrendo ou até mesmo ameaçando sua vida devido à depressão? Pois a gente já viu muitos relatos de que pessoas com depressão, não todas, é claro, né, normalmente apresentam alguns sintomas, né, até a tristeza praticamente a gente nem consegue ver. Na verdade, eu preciso discordar um pouco disso e já trazendo uma formação assim, humanitária para quem está ouvindo essa entrevista. Quando você desenvolve um mínimo de senso de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, o mínimo de sensibilidade vai fazer você perceber que aquela pessoa não está com um comportamento normal. O que é o esperado de um comportamento normal? Estar vivo é uma grande chance. O milagre do amanhecer é uma grande chance de você ter 8.400 segundos para você desfrutar ao longo das 24 horas de um dia. O fato de você ter consciência de que está vivo é um ato de desfrutar de um time, de um tempo muito agradável, e esse por si só é um verdadeiro milagre. Estar vivo, às vezes até para sentir dor, certas dores são estruturantes, certas tristezas são estruturantes. No entanto, se o indivíduo começa a entrar num processo de isolamento, mostrar uma falta de prazer por tudo, um distanciamento social, uma falta de contato afetivo com as pessoas, já se deve estar em estado de alerta. Outra coisa muito importante que a população confunde é a depressão com um certo estado de frescura, porque muitas vezes o sujeito deprimido ele executa alguns mecanismos para chamar a atenção, sim. E quando isso não é levado a sério, inclusive cartas, depoimentos, desabafo nas redes sociais, principalmente agora na pandemia, isso deve ser levado a sério a qualquer custo. Ainda que pareça uma ameaça sutil de alguém que está só querendo chamar a atenção, até porque, Jorge, existe uma taxa muito alta de pessoas que morrem tentando chamar a atenção por um ato de se cometer o suicídio, erra no cálculo e por isso morrem. Queria apenas chamar a atenção, vamos dizer assim, mas é um chamar a atenção que ela já está comprometida psicologicamente. Então ela erra no cálculo e por isso ela morre de verdade. E isso vai para uma estatística de suicídio também. É incrível. Mas vamos falar agora da área esportiva, né? Perfeito. É uma área mais saudável. Quem acompanha o Dr. Braulino nas redes sociais sente até uma inveja branca da disposição para os treinos. Mas na sua área de atuação, como é que ela estimula a prática esportiva, né? Já vimos muitos atletas e um dos que mais acompanhamos, que é o senhor próprio, usa a neuropsicologia para monitorar ou estimular, né? Enfim, explica um pouquinho sobre a influência da neuropsicologia na área esportiva. Eu vou começar contando a minha história pessoal com todo esse processo, né, Jorge? Eu me vi há alguns anos atrás ganhando muito peso, trabalhando muito, sem respeitar horários de sono, horários de me alimentar, enfim. E como terapeuta também, psicólogos também fazem terapia. Em um momento muito difícil da minha vida eu decidi procurar o meu terapeuta
e ele não mora na região onde eu costumo trabalhar, então eu precisei pegar uma ponte aérea para poder vê-lo e me programei para fazer um trabalho intensivo de 3 dias. Ele me ouviu atentamente na primeira sessão, quando estava marcado mais umas 5, e no final da primeira, tudo que ele me disse é o seguinte: volte para sua casa amanhã e encontre uma maneira de você ficar jovem por mais 10 anos, ou seja, rejuvenescer 10 anos. Se você tem 30 anos hoje, eu quero ver você se comportar como se tivesse 20. Eu disse, mas eu vim programado para conversar com você mais outras vezes. Não tem, acabou a terapia, é só aqui. E eu vim chateado, confesso a você, no voo de volta, porque tinha uma programação diferente, até que quando eu coloquei os pés na Bahia, me caiu a ficha. Ele estava dizendo que eu estava envelhecendo muito rápido. E aí eu chamo a atenção para vocês que estão ouvindo isso, que os nossos órgãos não têm a mesma idade que a gente. Então, se você bebe todos os finais de semana e tem 30 anos, pode ser que o seu fígado tenha 40 anos. Se você não faz um processo de alimentar o seu espírito, de alimentar as suas emoções, pode ser que o seu cérebro e a sua mente, apesar de você ter 20 anos, pode ter 60 anos. E outra informação mais importante do que tudo isso, Jorge, é que a atividade elétrica cerebral ela pode envelhecer com a gente. Mas ela pode envelhecer em um ritmo muito mais rápido do que a cronologia e os anos que a gente acumula ao longo do tempo, ou ela pode também segurar durante muitos anos, e é por isso que a gente vê pessoas de 60 anos com uma disposição e uma vitalidade como se ainda tivesse 15 ou 20. Depois dessa intervenção do meu terapeuta, se viu muito e eu decidi fazer diferente. Eu decidi assumir o compromisso dele, e eis que eu cheguei aos 40 anos com a ideia de me rejuvenescer para os 30, e graças a Deus esse processo funcionou. Eu fiz 40 anos agora, né? Então estou comemorando ainda esse auge de ter conseguido cumprir uma tarefa terapêutica que demorou uns 5 anos para ser concluída. Então eu começo a dizer a vocês de que a atividade física, cardio, correr, nadar, pedalar, né? Tá muito em moda agora essa coisa do pedal, da bike. Ele é muito interessante porque ela acende um potencial elétrico natural, baixa tecnologia, baixo custo, acende naturalmente um potencial elétrico na região dorso lateral esquerdo e direito, e a região dorso lateral esquerdo e direita é justamente o lugar onde nasce o processo depressivo. É por isso que o Dr. Drauzio Varela fala sempre de que a corrida é o melhor antidepressivo que existe, né? Ele é maratonista, então fala como a terapia do exemplo. Então eu decidi ser a terapia do exemplo. E aí, evoluindo sobre isso, eu comecei a pesquisar o que é que tinha de tecnologia e inovação no mundo a respeito disso. E aí nós conhecemos um equipamento que chama-se Mirra, é um equipamento alemão, líder mundial em eletroestimulação, e hoje a gente eletroestimula alguns músculos do corpo, ou o corpo inteiro, até 300 músculos ao mesmo tempo, justamente para acender um potencial elétrico saudável nas pessoas. Então essa alternativa tem surgido como uma alternativa paralela para pessoas que têm dificuldade de tomar medicação, que não querem fazer um tratamento de medicação sintético da indústria farmacêutica convencional, e esses tratamentos têm dado muito certo, né? E eu sou a terapia do exemplo disso porque pratico e faço, e toda semana estou envolvido com alguma sessão de eletroestimulação para mim mesmo. Bom, antes de finalizarmos, doutor, algumas pessoas ainda não acompanham, né, o trabalho da Neurolog Brasil. Para quem deseja acompanhar, né, de agora em diante, e claro, para a gente trazer mais conhecimento ainda, o que é a Neurolog Brasil? Perfeito, Jorge. A Neurolog Brasil é uma startup, ou seja, é uma empresa enxuta que funciona na sua grande maioria pela internet, com força em relação às redes sociais e os contatos virtuais. Ela nasceu porque há quase 10 anos atrás eu com essa ambição, vamos dizer assim, científica de conseguir uma formação que pudesse me dar uma interpretação dos códigos elétricos cerebrais, eu fui buscar isso por algumas vezes na Europa principalmente, e comecei a perceber que no Brasil não tinha nada e a gente precisava montar esse quebra-cabeça porque um especialista estava tratando de um detalhe específico da depressão na Holanda, o outro estava na Inglaterra, o outro estava nos Estados Unidos, e a gente decidiu montar, vamos dizer assim, esse quebra-cabeça para ter uma abordagem mais integrativa sobre o que a neuropsicologia podia fazer para os pacientes, e uma abordagem, vamos dizer assim, relativamente nova. E aí a gente percebeu que no Brasil, como não tinha nada disso, a gente precisava criar uma espécie de agência de cooperação científica nacional e internacional para integrar
os profissionais que lidam com isso hoje, no Brasil e fora deles. Então hoje a Neurolog ela é uma plataforma que consegue reunir profissionais do Brasil, em sua grande maioria, mas pontualmente nós temos vários parceiros que estão espalhados pelo mundo, fazendo essa construção desse conhecimento absolutamente novo, que é os resultados da interpretação do código eletrocerebral e como isso pode ser aplicado para trazer benefícios em tratamento para as pessoas. Ou seja, a grosso modo, a Neurolog tem facilitado para que haja, vamos dizer assim, uma transmissão e uma divisão e um compartilhamento de conhecimentos técnicos, científicos nessa área de neuromodulação, justamente para fortalecer os tratamentos de pessoas que sofrem com depressão, ansiedade ou simplesmente querem melhorar a sua performance e o seu desempenho cognitivo, vamos falar assim. Perfeito. Bom, assuntos não faltam, né, para a gente tratar e trazermos conhecimento à população. Mas, como diz o ditado, tempo não nos espera. Nós vamos ficar aqui esperançosos, né, de ter uma parte 2 para abordarmos outros temas. Mais uma vez eu lhe agradeço pela disponibilidade de trazer esse conhecimento para a gente. Suas considerações finais. Perfeito, Jorge. Eu tenho aproveitado todos os canais nesse momento de pandemia para fazer um apelo e chamar a atenção para pais, para familiares, para pessoas de uma forma em geral, a respeito de uma poluição que cresceu muito o impacto dela. Inclusive a gente está acompanhando esse resultado em consultório, que é a poluição eletromagnética, é isso mesmo. O campo eletromagnético, principalmente gerado pelo celular por conta da bateria de lítio, ele é capaz de quebrar desde células vermelhas, que são células que estão dentro do nosso sangue, assim como criar um campo elétrico artificial do processo da ansiedade no cérebro, principalmente de crianças e adolescentes, que a calota óssea ainda é muito fina e por isso o campo eletromagnético consegue penetrar com mais facilidade. Então hoje a gente está vendo que várias aulas online, cursos online, pessoas ficando de 4 a 5 horas ou no tablet, no notebook ou no celular, e esse campo eletromagnético tem gerado muitos efeitos nocivos para a saúde humana. Então é importante lembrar, Jorge, destacar que existe esse chip, ele é um chip beta bloqueador, ele bloqueia uma média de 90% do campo eletromagnético. A gente não comercializa isso, mas é importante indicar, porque grupos de pais estão se organizando e faz a importação, e aí você começa a proteger os seus filhos, principalmente aqueles que são abaixo de 10 anos de idade, que se comprometem muito mais. Então o que é que acontece? Esse chip, ele é instalado ou no notebook ou no celular, tá? E aí ele consegue bloquear esse campo eletromagnético e permitir que a saúde continue íntegra. Então, nesses tempos em que o novo normal vem acontecendo e os pais já sabem intuitivamente, pela sua experiência simplesmente de ser pai e observar os seus filhos, o quanto o celular muitas vezes tem se tornado uma ferramenta nociva. Então não é só porque o garoto fica horas e horas jogando no seu game, mas existe também essa poluição eletromagnética. Só uma curiosidade para fechar, para você ter noção, Jorge, isso foi descoberto recentemente quando foi instalada uma torre 5G na França e houve uma mortandade muito grande de pombos. E aí a única avaliação possível daquele nível de tantos pombos estarem morrendo foi justamente o campo eletromagnético gerado pela torre 5G. Então, assim, para quem tem um celular, Iraquara, por exemplo, agora tem uma banda larga que já é 4G, e a partir de 4, 5, 6G o campo eletromagnético fica muito grande. É importante destacar isso. Outra coisa extremamente nociva que dá para fazer como higiene de sono em casa: não carregue seu celular na cabeceira da cama. Quando você está fazendo isso, você amplia 2 vezes mais o campo eletromagnético do celular e fatalmente ele vai pegar o seu corpo inteiro enquanto você dorme. Então muitas vezes a gente tem visto isso, o sono, a arquitetura do sono sendo alterada por um campo eletromagnético gerado pelo aparelho, que agora é a continuidade do corpo humano, é a memória e por aí vai. Então eu prometo aqui a você voltar para a gente discutir um pouco mais, quem sabe estabelecer aí um programa Alma da Gente, que são vários temas diferenciados e pontuais na psicologia e na neuropsicologia, para a gente poder tratar com o seu público e levar conhecimento e saúde, mesmo que de longe, né? Porque não dá para atender todo mundo no consultório. A gente fica com esse compromisso. Você acabou de acompanhar o bate-papo com o neuropsicólogo e CEO da Neurolog Brasil, Dr. Braulino Peixoto. Claro que muitas dúvidas foram esclarecidas e informações vieram à tona.
para você, nosso seguidor. E como prometido no vídeo, nós iremos sim fazer a parte 2 com o Dr. Braulino, já que a neuropsicologia é um campo vasto de assuntos e, é claro, é de grande interesse da população. Além disso, nós estaremos trazendo aqui para vocês outros bate-papos com vários especialistas, vários profissionais que, é claro, tirará muitas dúvidas da nossa população, de você, seguidor. Então, compartilhe as nossas informações, as nossas publicações, pois estamos buscando sempre trazer para vocês informações, conhecimentos, notícias e tudo com a máxima credibilidade e o máximo profissionalismo possível. Além disso, estamos produzindo também documentários interessantíssimos da nossa região e outras curiosidades. Então, não perca nenhum detalhe aqui da nossa Iraquara News TV. A você, o nosso muito obrigado por essa companhia, por essa audiência sempre em nossos portais de comunicação. Um forte abraço e até a próxima. Oi, aqui é Maria Clara Rossini, eu sou repórter da revista Super Interessante e eu queria mandar um abraço, um beijo para o Jorge Santos e toda a equipe da Iraquara News TV. Um beijo e muito sucesso para vocês!